Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco agora pela manhã. E gente, antes da gente começar, como sempre, eu peço a vocês que deixem o like, solta o dedo no like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, então deixa o like, não custa nada. Se inscreve no canal, só clicar aqui embaixo ou inscrever-se, que você ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, galera, e para quem curte a aposta esportiva e quer aí ter umas dicas a mais, tá liberado o grupo Free do Garcias Tip aqui embaixo. Chega lá e se você quiser entrar também no grupo VIP, até o final de outubro tá com promoção. Olha só, o grupo VIP tá R$60. Mas para quem está vindo do TM News e falar para a Vitória, vim pelo TM, ela que tem uma equipe especializada em apostas, em analisar jogos, não só de futebol, como de basquete também. Quem curtir esse tipo de jogo, e logicamente jogue com responsabilidade, clica nesse link aqui, vê aí um pouco como é, mas até o final de outubro tem uma promoção muito legal rolando. O grupo está por R$60. Mas se você falar que veio pelo TM News, você paga R$40 até o final do ano. Outubro, novembro e dezembro. Pô, R$40 menos mais ou menos R$15 por mês aí, tá valendo a pena, porque ó, te garanto que vai, se você for na dela, você vai ganhar um dinheirinho extra aí. Então, Garcias Tips, tá aqui embaixo, o link tá na descrição. Bom, vamos falar de Vasco, vamos falar de tudo que tá acontecendo aí. Antes da gente entrar nesse mérito de SAF, só passar umas informações aqui. O Vasco está de folga ainda, depois do jogo contra o Juventude. Volta a treinar amanhã. Hoje ainda é folga, hoje ainda não teve treino. E na questão da Copa do Brasil, parece que realmente, mesmo com o julgamento hoje, a partida entre Vasco e Atlético Mineiro deve rolar no sábado. Que o Vasco se lembre muito bem disso, quando necessitar também de um adiamento ou de uma remarcação de data pela CBF. Acho que a regra vale para todo mundo. Sobre os jogadores, o Paulinho está em fase final de recuperação muscular e deve voltar aos gramados no início do próximo mês. Tá? Já o Jair, segundo o scout que a gente já tinha feito essa pergunta, o Jair voltaria na segunda quinzena de outubro e parece que é exatamente isso que vai acontecer. A recuperação do jogador é considerada fantástica pela lesão que ele teve e a expectativa é de ele ganhar alguns minutos já contra o São Paulo. Seria contra o Atlético Mineiro, mas como o jogo foi remarcado, a partida contra o São Paulo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, já está marcado. Deve ser aí a volta do Jair aos gramados pelo Brasileirão. Agora, vamos lá. Tá rolando muita coisa, gente. Tá? Eu vou começar aí com a suspensão da ação do Vasco contra a 777. Porque, para quem não lembra, o Vasco entrou com uma liminar. Deixa eu tirar o fone aqui. O Vasco entrou com uma liminar lá em maio para tirar a 777 do controle acionário do Vasco. E aí, acabou que a 777 acabou e quem assumiu a empresa foi a ICAP. Então, o pessoal da ICAP pediu para suspender essa ação está suspensa até o final do mês. Tá? Então, a ação do Vasco contra a 777 está próxima de expirar. O Vasco e a ICAP vem buscando um novo investidor e o site norueguês Josimar Football voltou a publicar informações sobre a 777 que está em processo de falência. A ICAP, que hoje é a 777, está vendendo não só os clubes, como também iates e um jato particular da empresa. Está vendendo tudo da 777, não vai restar nada. E ontem, oficialmente, colocou todos os clubes ativos à venda, inclusive o Vasco. O que está mais próximo de ser vendido é o Red Star da França. Então, o resto, todos buscam aí investidores. E o Vasco tem um acordo com a seguradora que suspendeu essa ação que o Vasco move contra a 777 por 90 dias e a suspensão termina no final deste mês. Mas é prorrogável e hoje a tendência é que o período seja estendido. As partes têm tido uma ótima relação na busca por soluções para a SAF vascaína e a ICAP também tem interesse na revenda. Inclusive, como que o Pedrinho está mantendo aí o dinheiro, como que o Pedrinho está mantendo o time até o final do ano.
parece que esse empréstimo que pegou de 200 milhões de libras com o Bowley, que é o dono do Chelsea, está resultando nisso. Fizeram um aporte para o Vasco manter aí, não só para o Vasco, como os outros clubes da seguradora, para que eles pudessem manter as contas em dia até o final do ano. Então parece que o Vasco recebeu esse dinheiro, é o que parece aí, desse empréstimo que a ICAP pegou, para que os clubes tenham aí uma tranquilidade até o final do ano e eles também não tenham problemas judiciais. Não teve aporte, então podemos entrar na justiça, podemos recuperar o clube por R$1.000, como o Vasco tinha já combinado em contrato com o antigo mantenedor, o Josh Wander. E aí gera tudo o que está acontecendo, quem vai comprar a SAF, quem que vai ser o novo investidor. Já temos 3 empresas aí que a gente sabe que tem interesse, uma delas extraoficial, outras 2 que a gente já sabe que teve até conversas, que houveram conversas, mas até o momento nenhuma informação concisa, nenhuma informação que realmente vazou na grande mídia, na Globo, nem nada do tipo. Mas tem aí alguns pontos que a gente já buscou, que a gente aqui do TM News já conseguiu pegar, né? E a gente busca saber cada vez mais. Essa ação não deve dar muita coisa, a venda da SAF deve ser feita, os valores divididos justamente, e a ICAP tinha um problema com a Lendenhall, uma empresa lá da Inglaterra, justamente por conta dessa grana da 777, parece que estão resolvidos, o que vai desencadear aí a venda da SAF do Vasco mais tranquilamente. Então, sobre a venda da SAF, tá? A gente já tinha informação de 2 empresas, 3 empresas, na verdade, que estavam ali em conversas. Uma delas não entrou tanto nos méritos, que foi a Via Sports, empresa que comanda o Aston Villa, então eles não entraram muito ali nos méritos, não tentaram, nem foram muito enfáticos. Agora, sobre a venda da SAF, o Pedrinho tinha criado um conselho específico para tratar da venda da SAF. O Vasco foi ouvir investidores em Nova York, e outro motivo também para o Vasco ter ido a Nova York foi uma reunião com a INCAP. O Vasco contratou um representante, tá? Um profissional gabaritadíssimo no mercado, e o Pedrinho estava vendo também investidores e quais deles se encaixavam melhor no perfil do Vasco. Não era só uma questão de dinheiro, mas também uma questão de projeto. O Pedrinho via com bons olhos o fundo árabe, porque o desenvolvimento na Europa e no mundo era o principal motivo da preferência do Vasco. Aí, depois de tudo isso que a gente falou, né, do fundo árabe, o Fábio Azevedo soltou algumas informações e eu até comparei, né? O novo parceiro do Vasco precisará assumir o contrato, anteriormente firmado com a 777, e desembolsar R$500 milhões, englobando já o valor aportado em correções. A gente tinha visto que, na minha apuração, que o contrato seria refeito, diferente do que ele falou, com um novo investidor, e os valores ainda não tinham sido acertados. Ele disse que após aporte em setembro de 280 milhões e 120 milhões em 2025. Eu também discordei disso, na nossa apuração foi diferente, e não ficou determinados os valores a serem aportados. Ao que tudo indica, vai depender da necessidade do Vasco na próxima janela. Também havia a possibilidade, nisso a gente meio que concordou, da gestão financeira pelos árabes e gestão esportiva pelo Pedrinho. Havia essa possibilidade, era um ponto em discussão, e poderia também ser uma divergência crucial caso o Mohammed bin Salman quisesse colocar alguém de sua confiança sob o comando do futebol do Vasco. A confirmação da venda poderia ocorrer até outubro de 2024, o que não deve acontecer, e havia uma expectativa até que as tratativas se encerrassem até o final do mês de setembro, o que também não aconteceu. Porém, a gente já tinha falado que não havia pressa para fechar o negócio, e o Vasco estava tomando muito cuidado nessa venda da SAF. Aí veio o projeto da Fenway Sports Group, que a gente já falou aqui, deu polêmica, inclusive, projeto gigante para o Vasco, poliesportivo, inclusive, englobando, inclusive, futsal e basquete. Várias reuniões foram feitas naquela época. A Fenway mostrou preocupação com o associativo também e queriam fazer o Vasco em 5 anos se tornar autossustentável. Haveria investimento no futebol para que o Vasco se tornasse uma potência sul-americana. Aconteceriam intercâmbios entre Vasco e Liverpool, aportes feitos ao Vasco teriam um valor a mais para que o associativo também tivesse ali algum lucro, que o associativo se colocasse de volta de pé, tá? E até queriam promover o basquete. O LeBron James participou de algumas reuniões, o LeBron, que é um dos sócios da Fenway Sports Group, ele seria um garoto propaganda, mas não jogaria no Vasco. A luta contra o racismo também emocionou muito o LeBron James.
A Nike também participou de algumas reuniões, lembrando que a Nike é a fornecedora esportiva do Liverpool, por exemplo, e eles têm um ótimo relacionamento com a empresa americana. Eles participaram de algumas reuniões e a Nike quer rivalizar com a Adidas no Brasil, e o Vasco poderia ser o carro-chefe até pelos problemas que estão acontecendo no Corinthians, e a possível queda do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro também poderia trazer esse problema aí para o Timão e a Nike querer se desligar. E o Vasco seria o carro-chefe, lembrando que o carro-chefe da Adidas no Brasil é o Flamengo, e o Vasco seria o carro-chefe da Nike, mais um embate direto entre as duas marcas. Então, essas duas empresas tinham conversado, mas nenhuma foi para frente. Eu até estranhei, falei que é muito estranho ter parado tudo isso. E aí, no dia 8 de agosto, a gente vê essa informação aqui após a eliminação do Palmeiras para o Flamengo na Copa do Brasil. Leila indica camisa do Palmeiras sem a Crefisa a partir de 2025. Saudável procurar outra marca. Não vou mostrar a entrevista dela, que tem 10 minutos, mas ela falou isso. E aí, gente, após essa brincadeira aí da Leila, a gente deixou meio que no ar, né? Falando que a Crefisa poderia não voltar para o Palmeiras. E aí, depois disso tudo, ela falou que realmente a Crefisa não voltaria. Com isso, a gente foi procurar também algumas informações dentro do Palmeiras. Foi quando um dos beneméritos do Palmeiras e um dos dirigentes do Palmeiras me mandou essa imagem aqui e falou que o Palmeiras está para fechar com a Fly Emirates, mas agora uma outra casa de apostas também entrou forte pela briga do patrocínio Master. Então está entre Fly Emirates, e eu não vou lembrar agora qual o nome do outro patrocinador da casa de apostas, mas de noite eu falo. Mas nessa imagem aqui, a Emirates estava negociando com o Palmeiras desde o começo do ano. Mas nessa imagem a gente pode ver que a Crefisa e a FAN, as empresas da Leila do Lamáquia, continuariam como patrocinadores secundários. Mas isso, até o Lamáquia oferecer a compra do Vasco, né, tentar comprar o Vasco ainda sob a gestão da 777, e dá um problema imenso no Palmeiras, até ameaçaram de impeachment a Leila Pereira. Uma informação que a gente deu em primeira mão aqui no TM News. Falando do Vasco, demos informação exclusiva do Palmeiras, e quem confirmou essa informação foi um dos dirigentes e marido da vice-presidente Neive Andrade, o César Andrade. Ele disse isso aqui. César, a gente recebeu algumas informações de alguns bastidores de que, por conta desse problema entre Crefisa e Vasco, que estavam surgindo muitos boatos de que o seu Lamáquia compraria a SAF vascaína, eu fiquei até sabendo de alguma possibilidade da oposição ameaçar a presidente hoje com processo de impeachment. Existe realmente essa possibilidade? Não, as correntes políticas existem em qualquer clube, e o Palmeiras não é diferente, porque é um clube democrático, né? Mas eu acredito que o tempo é senhor da razão. Eu acho que essa tratativa, no momento, ela nem está acontecendo mais, né? Isso fica para o futuro, né? Eu acho que agora a presidente Leila, ela está focada no Palmeiras, na reeleição dela e pensando no Palmeiras. Eu acho que é bom sempre frisar, né? A Leila é uma pessoa, o Lamáquia é outra, e a Crefisa é uma empresa em comum, certo? Isso, exatamente, né? E como ela mesma diz, né? Ela tem os pensamentos próprios dela. Ela pode escutar A, B ou C, mas a caneta é dela e a decisão sempre é dela. A última palavra é dela. A gente conseguiu também informação com outros dirigentes do Palmeiras sobre essa questão do impeachment da Leila e até um pouco da venda da SAF, falando que o Lamáquia iria se retirar porque poderia atrapalhar na reeleição do Palmeiras, na reeleição da Leila, que vai disputar como uma favorita pelo... Depois de tudo isso, acabou que a Lamáquia realmente se retirou, parou de falar, só que as tratativas entre Fenway, Vasco e o Grupo Árabe, o PIF e o Vasco pararam também. Deram uma estagnada, eu falei que era muito estranho, e aí surgiu essa bomba que a Leila pega e diz que a Crefisa não vai mais fazer parte do Palmeiras, ou seja, o pensamento inicial da Crefisa era ser patrocinador secundário e agora é sair do Palmeiras de uma vez por todas. E a Leila falou isso aqui. Nós estamos, o meu diretor de marketing está no mercado, como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, né? Estamos ouvindo o mercado e eu vou falar uma coisa com vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir
cobrir, exatamente, obrigada, cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Porque posso eu presidente do Palmeiras, não é, aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito. Então a Leila falou de outros parceiros, a casa de apostas que a gente já tinha comentado é a Sporting Bet. A Fly Emirates ofereceu 130 milhões de reais, a Sporting Bet cerca de 150 milhões, a Fly Emirates com os bônus poderia chegar a 150, já a Sporting Bet com os bônus a 170, talvez até a Fly Emirates possa aí querer passar, né? Pode cobrir essa proposta da Sporting Bet. Agora, a Crefisa provavelmente não vai cobrir esses valores, já está meio desgastado também a relação Crefisa e Palmeiras, e sim, pode ser que venha para o Vasco. Por quê? Crefisa no Vasco, depois da entrevista da Leila, que já vinha falando desde agosto que a Crefisa não continuaria no Palmeiras e tudo mais, a Crefisa tem um acordo verbal para comprar os name rights de São Januário, gente. É muito bom lembrar isso, tá? Então vai pagar cerca de 500 milhões pelos name rights de São Januário, ou seja, vai virar São Januário Crefisa, Crefisa São Januário. O Pedrinho e o Lamáquia, dono da Crefisa, têm um ótimo relacionamento, e se a empresa vier para o Vasco, seria primeiramente para ser patrocinadora, pagar aí o que paga para o Palmeiras, cerca de 80 milhões, 10 a mais do que a Betfair, além dos bônus podendo chegar em cerca de 100 milhões de reais. O patrocínio não teria nada a ver com a SAF, porém essa aproximação que estava sendo cogitada poderia sim ajudar na vinda da empresa. E aí surgiu mais um ponto que o Lamáquia está pedindo afastamento, está pensando em se afastar dos conselheiros do Palmeiras, o que é muito estranho, até porque tem eleição. Então tudo isso está meio que dando a entender que quem vai comprar o Vasco é a Crefisa. Tá? A questão também de que o Vasco não terá jogos de São Januário nos próximos anos pesa muito, isso porque o clube jogará em diversos estádios no Brasil. A torcida do Vasco também pesa muito nisso, porque ela sempre lota os estádios em qualquer estado. E levando em conta que o Vasco jogará em vários estados e o engajamento da torcida é grande, a Crefisa pode sim ver com bons olhos a vinda da empresa ao Vasco. Então tudo isso deve estar sendo cogitado. Eu tenho certeza que está tendo entre as linhas, ali pelos bastidores, alguma conversa entre o Pedrinho e o Lamáquia, que já queria comprar o Vasco lá na época da 777. Só que tudo isso só vai ser revelado, provavelmente, após a eleição do Palmeiras, para que não prejudique a Leila. E o Lamáquia deve sair de benemérito. Era até um ponto que a gente levantava aqui. Pô, mas o Lamáquia é benemérito do Palmeiras, não pode comprar o Vasco. Tudo mais. Então parece que realmente está se encaminhando para isso, para que não haja conflito de interesse. A gente está procurando saber cada vez mais sobre isso. Hoje surgiu mais essa notícia da ICAP, ontem, no caso, surgiu essa notícia da ICAP, está tudo aí encaminhando para uma venda do Vasco à Crefisa. Ninguém bate o martelo, oficialmente não tem nada, mas pelo andar da carruagem é o que deve acontecer. Hoje de noite a gente vai trazer mais informações, 6h30, eu espero você aqui para a gente falar mais de Vasco. Galerinha, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. E para você que curte a aposta esportiva, o Garcias Tip está aqui embaixo, clica no link, vai lá que é um grupo de apostas confiável, eu tô, e falo isso com toda a calma do mundo. Lá o pessoal manda muito bem. Galerinha, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje, 6h30, estamos de volta com mais TM News.